Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história impressionante. Uma história sobre ser injustiçado, sobre ser esquecido e, mesmo assim, de alguma forma conseguir manter a esperança. É uma narrativa que começa, olha, nos lugares mais sombrios que se possa imaginar, mas que aponta para uma luz totalmente inesperada. Vamos tentar imaginar essa situação por um instante. Estar na prisão por um crime que não foi cometido. Totalmente só, vendo os dias virarem meses, talvez até anos, sem nenhuma perspectiva de que a justiça um dia vai aparecer. É um cenário, sim, de desamparo total. E é exatamente nesse lugar, numa prisão escura lá no Egito, que a gente encontra o nosso personagem principal, José. O tempo passa, nada parece mudar, mas, mesmo no meio daquela escuridão toda, algo dentro dele continua aceso, sabe? A fé dele, que parece inabalável. Pois é, mas essa rotina do José na prisão, ela tá prestes a ser completamente quebrada. E tudo vai começar com a chegada de dois homens muito importantes e uma noite cheia de sonhos. Sonhos misteriosos que ninguém consegue decifrar. E olha só, não eram prisioneiros quaisquer, não. Eram o copeiro e o padeiro do faraó em pessoa. Gente de alto escalão, que caiu em desgraça. Os dois cometeram erros graves e agora dividiam o mesmo destino incerto que o José naquela cela. Um dia de manhã, José, que estava ali servindo eles, percebeu angústia no rosto dos dois. Ele podia muito bem ter ignorado, seguido com a vida dele, mas não. Ele escolheu ter empatia. Ele se importou e foi lá perguntar o que estava acontecendo. E a resposta deles revela o grande problema. Os dois tiveram sonhos bem perturbadores na mesma noite. E o mistério por trás daquilo tudo estava consumindo eles. E claro, ali naquele lugar não tinha ninguém para oferecer uma explicação, uma luz. Irá aqui que a história dá uma virada fundamental. A resposta do José não vem do orgulho ou de uma sabedoria própria. Ele aponta para algo muito maior, dizendo que a interpretação vem de Deus. E aí ele se oferece para ouvir. O primeiro a contar o sonho é o copeiro. E o sonho dele, felizmente, traz uma visão de esperança, uma promessa de que as coisas vão voltar a ser como antes. Então, o copeiro começa a descrever a visão em detalhes. Ele vê uma videira com 3 ramos que de repente brotam e dão uvas muito rápido. No sonho, ele está de volta ao trabalho, espremendo as uvas e servindo o faraó diretamente. A clareza e a confiança do José na interpretação são, assim, impressionantes. Ele não hesita nem um segundo. Ele decifra o símbolo na hora. Os 3 ramos são 3 dias. Em apenas 3 dias, o copeiro seria perdoado e voltaria para o seu cargo. Uma notícia incrível! No meio dessa notícia maravilhosa, José faz um único pedido. Um apelo muito comovente, sabe? Para que a própria injustiça que ele estava sofrendo não fosse esquecida. Ele só pede que, quando o copeiro estiver livre, que ele se lembre de José e fale por ele. Agora a gente vai para o segundo sonho, o do padeiro. E aqui o tom muda completamente. O rumo da história fica muito mais sombrio, mostrando um contraste chocante entre os dois destinos. O padeiro, todo animado com a boa notícia do colega, resolve contar o sonho dele também. Ele se via carregando 3 cestos de pão na cabeça, mas aí, pássaros vinham do céu e comiam o pão do cesto de cima. Já dá para sentir que a coisa aqui não é boa, né? Com a mesma firmeza de antes, mas com um peso visível na voz, José entrega a segunda interpretação. Para o padeiro, os 3 dias não trariam liberdade, mas sim a execução. Um contraste brutal com a esperança que ele tinha acabado de dar para o copeiro. E então, chegamos ao ponto crucial. O que acontece em seguida? Essas interpretações do José, tão diferentes e tão específicas, elas vão ser postas à prova. Será que a palavra dele ia mesmo se cumprir? E a precisão da previsão é de arrepiar. Exatamente 3 dias depois, durante a festa de aniversário do faraó, tudo, absolutamente tudo, acontece como José tinha falado. O copeiro foi perdoado, voltou ao seu posto, e o padeiro foi executado. Para o copeiro, o pesadelo tinha acabado. Ele estava livre, de volta à sua vida de prestígio no palácio. A vida dele, que tinha sido interrompida, simplesmente voltou ao normal. A promessa se cumpriu para ele. Mas, e aqui vem o detalhe mais doloroso de toda essa história. Assim que ele foi restaurado de volta ao conforto e ao poder, o copeiro simplesmente esqueceu. Aquele pedido sincero de José foi completamente ignorado. E com esse esquecimento, a única porta de esperança que José tinha
se fechou. Ele continuou lá, na mesma prisão, esperando por uma justiça que não chegou. Sozinho, e esquecido por aquele que ele tinha ajudado. Então, é uma reviravolta muito injusta. O que dá pra gente tirar disso? Vamos tentar entender qual é a mensagem que se esconde por trás dessa aparente derrota, desse esquecimento tão doloroso? O ponto central aqui é a força da fé de José. Mesmo diante da maior injustiça, da ingratidão humana, ele se manteve fiel. A narrativa sugere uma verdade muito maior. As pessoas podem falhar, as pessoas podem esquecer, mas existe uma presença que nunca, nunca esquece. Isso muda toda a perspectiva. A prisão deixa de ser um castigo sem sentido para ser vista como um tempo de preparação. Aquele tempo todo de espera estava, na verdade, forjando qualidades que seriam essenciais lá na frente. Humildade, para não depender do próprio poder, empatia, para entender a dor dos outros, e paciência, para saber esperar o momento certo de agir. E toda essa preparação está prestes a ser colocada à prova. A história nos deixa com essa pergunta no ar. Quando o próprio Faraó, o líder de todo o Egito, for atormentado por pesadelos que ninguém consegue decifrar, de quem é que o mundo finalmente vai se lembrar? Aquele homem esquecido na prisão, o que foi deixado para trás, está prestes a ser chamado para o centro do poder. A história de José, que parecia ter chegado num beco sem saída, está a um passo de uma reviravolta total e definitiva.